A gente quer comunicar também, alertar que na próxima terça-feira, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa data foi criada para ajudar a diminuir o preconceito e trazer mais informações sobre esse transtorno que, segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge em torno de 70 milhões de pessoas no mundo. É muita gente. A gente quer trazer esse tema... Exatamente. A gente quer trazer esse tema aqui para o É de Casa, então a gente vai contar aqui com uma ajuda. Até já, Patrícia. Até já, Ricardo. Temos a nossa querida que fofinho, psicóloga Maíra. Como vai? Tudo bem? Um beijo. Eu já apresentando aqui também a Ágata. Oi. E a gente tem ali um pequenininho de 2 anos e meio que está aqui. Arthur, muito bom. A gente está aqui, a gente quer também alertar, não só a gente estava ali falando, dia 2 de abril é uma data super importante. E o Hugo, de 2 anos e meio, Ágata, a gente, há 6 meses ele foi diagnosticado com autismo. Sim. E a gente queria conhecer um pouco da história de vocês, então a gente quer rodar aqui um videozinho. Vamos isso? Eu sou a Ágata, tenho 29 anos. Aos 21 anos eu tive meu primeiro filho, Pietro. Depois eu conheci meu marido, Roger. E aí depois de 3 anos, quase 4, eu fiquei grávida do Hugo. Ele foi amamentado exclusivamente com leite materno até os 6 meses. E depois eu comecei a introduzir a alimentação. E até aí todos os marcos de desenvolvimento eram o esperado. Rolar, virar, levantar a cabeça, engatinhar, sorria. Começou a balbuciar. Quando ele fez 1 ano que a gente começou a ver as diferenças entre ele e outras crianças. Ele não brincava. Os brinquedos dele eram picotar papel, morder livro, rasgar os livros. Não tinha interesse em chamar outras crianças para brincar. A habilidade de fala que ele tinha, mamãe, papai, água, ele perdeu completamente. Ele está dentro do espectro do autismo realmente. Ele tem comprometimento em habilidades sociais, habilidades de comunicação. Você não sabe se ele vai falar, você não sabe se ele vai ter amigos, se ele vai estudar, se ele vai conseguir pegar um ônibus um dia. Esse processo, até a aceitação comigo, foi de muitas lágrimas. E com todas as mães que eu converso, esse processo é de muito choro. Eu quero que meu filho seja feliz. Não que meu filho tenha a profissão tal, o dinheiro tal, a casa tal, mas que ele seja feliz, se desenvolva, que ele consiga sorrir, que ele consiga brincar e que ele consiga os sonhos dele. É isso aí, ó. A gente já está aqui tomando conta desse quarto e importante mesmo é que ele seja feliz. Maíra, bom, prazer, a Ágata tá aqui com vocês e aqui com o Hugo, que está aqui dominando o espaço, que é assim que tem que ser mesmo, né? Eu queria saber como é que a gente, em nossa casa, e depois desse depoimento muito bacana, a gente pode melhorar o espaço, a qualidade, a tranquilidade de vida de alguém que tem esse transtorno, o autismo. Sim, dá para fazer muita coisa. É importante a gente entender quais são as peculiaridades, quais são as características do autismo, né? São crianças que têm dificuldade na comunicação social, que têm interesses restritos, estereotipados e algumas alterações sensoriais. As alterações na comunicação, elas são na linguagem receptiva e expressiva também. Então, uma coisa que é muito importante a gente fazer é adaptar a casa para essa comunicação fluir melhor, essa criança ficar mais regulada e conseguir ter mais atenção e aproveitar mais os estímulos do dia a dia. Até se sentir mais em casa, não é? Exato. Super importante. Exato. E não só para se acalmar ou viver melhor, mas também para ela receber mais estímulos e para a gente conseguir fazer novas redes de transmissão de informação nesse cérebro, recuperar sintomas, recuperar atrasos, deixar essa criança com uma melhor interação, autonomia e independência. Mais incluída nesse ambiente, não só familiar, mas também com todas as pessoas que moram nessa casa. Exato. Maíra, tem uma coisa muito importante. Eu estava vendo, uma das coisas que a gente está aqui vendo esse quarto, tem detalhes que a gente já vai falar sobre ele, tem uma coisa importante que eu queria te perguntar. Que alterações você já fez na sua casa depois que ficou sabendo aqui que o nosso Guinho precisava também dessas alterações para se sentir mais em casa? Pois é. Eu fui guiada pelos profissionais que trabalharam comigo, né? Como eu poderia criar um ambiente onde ele conseguisse se desenvolver tanto quanto em consultórios. Então, o que eu fiz?
O que você está vendo aqui foi como virou o nosso quarto. A gente tem até umas imagens lá de casa, da sua casa, né? Que a gente até vai mostrar aqui. Até você pode comentar. Isso, eu botei os brinquedos assim, expostos, para que ele tenha interesse em buscar o brinquedo. Depois eu vi a necessidade de botar em potes com tampa de rosca, para que ele me peça. Então ele vai vir a mim se comunicar, entendeu? Ele vai pedir, abre. E aí eu posso estimular, abre, sim, abre. Então, potes transparentes com brinquedos que ele adore, coloca no alto para ele apontar. Isso é muito bom, Agatha. Aliás, Maíra, uma das coisas que a gente estava aqui falando, né, até tomando também consciência desse universo que é bem amplo e tem muitas curiosidades. A Agatha fez bem, não é? Ela colocou os brinquedos ou um pote com alguma coisa que ele quisesse mais alto. Isso serve para quê? É legal a gente ter prateleiras mais altas para a gente estimular a comunicação da criança. Olha lá, por exemplo, ele não alcança, então ele precisa me pedir, a gente estimula o apontar. Entendi. Esse estimula o apontar, reforça comportamento verbal, dá função para o que ele está fazendo, para a comunicação que ele está emitindo. E isso é muito importante. Esse quadro de rotina, por exemplo... que a gente tinha aqui, vamos explicar. A gente pode montar para explicar. É uma coisa muito importante e é universal. Todas as crianças com autismo aprendem e entendem melhor a linguagem quando a gente tem materiais concretos e visuais. Isso dá um apoio e mensagem organização. Mais rápida. É mais rápida e permite essa compreensão, porque às vezes a criança não entende o que a gente quer, não entende o que a gente está tentando mostrar e acaba se desorganizando, se frustrando. Claro. Às vezes é agressivo e aí o autista acaba levando fama. E a gente isso que você está falando de agressividade, não é, né? Exatamente. Então, ter um quadro de rotina em casa, tanto para ele fazer as coisas que são esperadas para a idade dele, que a gente também subestima e acaba estimulando menos, achando que não é capaz, porque não entende. A gente pode montar, através desses apoios visuais, a sequência do que ele deve fazer. Então, colocar o sapato. Depois que colocou, tira. E aí coloca o próximo item. Se a criança deixar, ou depois que ela se acostumar, você pode deixar todos um embaixo do outro. Cada vez que ela fizer, a gente tira e mostra o próximo. O mundo previsível e organizado é o ideal para uma criança com autismo. Eles se organizam muito com isso, diminui a ansiedade. E digamos, a gente consegue ter, obviamente, uma tranquilidade maior da criança. Exato. Você fala uma coisa muito importante, Maíra, que é essa participação da criança e esse entendimento, esses códigos que vão sendo criados, que só facilitam a vida. Isso é super importante. Você explicou esse quadro de tarefas. A gente está aqui, a Agatha conhece bem, mas a gente quer também trazer esse conhecimento para quem está em casa assistindo a gente. A gente já está aqui de caras, a gente já olha para esse tapete. Então, me explica um pouquinho desse tapete com várias diferenças, né? Porque cada quadradinho tem uma textura, tem uma sensação. Sim. Hoje já é critério diagnóstico, faz parte do diagnóstico do autismo mostrar que eles têm alterações sensoriais. Algumas crianças com autismo têm uma hiperreatividade, outras uma hiporreatividade. A hiper é quando elas não toleram abraço, toque ou determinadas texturas, determinados alimentos e tem uma restrição por causa disso. E algumas crianças são Ele tá gostando. Ele amou esse tapete. Ele já amou. Dá pra ver que ele é um buscador sensorial. Ele tá buscando o tempo todo estímulos para ter a sensação do que o material pode trazer. O autismo, isso é uma pergunta que eu queria fazer. Ele tem vários tipos. Sim. Me explica, assim, os mais comuns. Sim. A gente tem um espectro amplo dentro do diagnóstico de autismo. Varia de leve, moderado a grave, nível 1, nível 2, nível 3. E também varia no tipo de autismo. Às vezes as pessoas me falam, mas meu filho olha nos olhos, ele adora toque, adora abraços. Entendendo. Ele se comunica, eu entendo o que ele quer. Sim, é verdade, uma criança com autismo
capaz de fazer tudo isso mesmo, mas elas fazem a interação social, a comunicação entre os pares, do que as pessoas querem dela, entendem menos o que as pessoas querem dela. As brincadeiras, elas fazem um pouquinho menos do que o esperado para a idade. Não é que elas são incapazes, elas só fazem um pouco menos. E a gente não pode deixar acumular atraso, a gente precisa estimular. A gente tem que estimular, Patrícia. E o tapete... A caixa. Ali. Mas, Maíra, na verdade, então o tapete faz isso. A gente tem também aqui o mesmo conceito, mas na parede. Na parede, porque assim a criança pode buscar o tipo de material ou o tipo de estímulo que ela precisa em alguns momentos, principalmente se ela estiver desorganizada. Claro. E aí ela vai atrás e acaba se acalmando. Perfeito. Ela ter um canto sensorial para ela é muito legal. Como esse canto aqui. Esse é sensacional. Eu vou até sair daqui. Tem uma... Vou encostar aqui na Ágata, vou ficar aqui pertinho de Exato. Você. Às vezes, a informação visual, a quantidade de barulhos, a quantidade de estímulos visuais é muito intensa e entra num nível que desorganiza a criança. Então, ele tem um cantinho que ele possa se recolher. Ter almofadas, essas almofadas são pesadas. Isso é legal porque ele pode colocar em cima do corpo e ter sensação de propriocepção. É isso que eu estava vendo. Essa é uma coisa meio de proteção, de acolhimento, de sensação boa. Vamos, Hugo! Olá! Olha, Você sabe que a Temple Grandin, que é uma mulher com autismo de alto funcionamento, ela é muito inteligente, é doutora em zootecnia, e ela inventou o que a gente chama o que ela chamou de máquina do abraço, que é uma máquina que ela entra dentro, é protegidinha e ela vai lá e tem esse abraço. Exato. Quase, não é virtual, mas é assim, é uma máquina. Uma simulação. Uma simulação do abraço. E a gente pode tentar fazer isso com materiais que a gente tem em casa. Claro. Às vezes os pais pensam que assim, o tratamento do autismo é uma coisa muito complexa ou que precisa de grandes coisas para se fazer. Não. A gente consegue em casa adaptar rotinas, adaptar materiais para estimular todos os dias. Exatamente. Mas, Maíra, inclusive dessa adaptação, eu queria introduzir aqui a Ágata de novo na nossa conversa, aliás, porque você todo dia tem que também trabalhar e viver com essa adaptação. Eu fiquei sabendo, tem mais um irmãozinho aqui do nosso querido Hugo, que você fez uma adaptação, os dois dormem no mesmo quarto, mas você acabou dividindo as áreas de cada um. Ele está adorando a bola. Porque isso aqui é uma busca de estímulo também. Então... tem foto e tudo, ó. Tem. Quando você tem 2 filhos, você precisa também respeitar a individualidade do outro. Então eu criei um cantinho para ele botar o Lego que ele coleciona, os bonecos, para que ele se sinta acolhido. Ele não vai ser esquecido porque o irmão tem autismo, mas aquele espacinho ali é dele. E até é bom, ele se encontra. É bom saber que cada um tem a sua área, a sua zona, onde eles se encontram, mas também cada um tem o seu espaço. Isso é importante para os dois, é importante para o outro irmão entender que ele também é importante, que não é porque o pequenininho, no seu caso, descobriu-se o diagnóstico de autismo, que ele tem todos os direitos especiais, não. Ele também precisa aprender as regras. Por exemplo, nessa mesa você pode mexer porque é a sua mesa de pintar. Essa outra não, é do seu irmão. Então, todas as vezes que ele tentar mexer nos livros, no material do irmão, a gente redireciona para a mesinha dele, para ele usar os materiais dele. Então, é importante para os dois, para ele aprender limites e para o irmão entender que tem o espaço da casa também. Agora, para contar também um pouco, a gente está aqui vendo uma cama com uns tons mais... essa cama aqui, essas roupas de cama. Fala um pouquinho disso, porque eu também fiquei sabendo que as roupas de cama tem que ser... A gente procura sempre escolher umas cores mais neutras, para dar também essa calma, essa tranquilidade, até mesmo na hora do descanso. Acaba sendo um contraste a tanto estímulo que tem aqui e pode ter no quarto, não é? Exato. A criança com autismo, ela tem dificuldade em uma área do cérebro que é de atenção, que os estímulos distratores, ela não consegue inibir, ela não consegue bloquear as distrações e acabam perdendo o foco muito facilmente. Ou elas entram em hiperfoco e ficam fazendo só aquilo e pode cair a parede do lado, ou elas ficam o tempo inteiro buscando 1000 estímulos e acabam não conseguindo se concentrar no que é importante. Então, ter um ambiente organizado, com poucos brinquedos dispostos na altura da criança, mas ter alguns, para que ela possa acessar quando ela quiser buscar, quando ela quiser brincar.
brincar, ela ter um pouco de independência, autonomia, exato. A altura dela, ter alguns mais altos para a gente estimular o contato, mas não ser bagunçado. Claro. Ter no máximo 5 ou 6 brinquedos disponíveis, porque senão vão virar distratores. Exato. E a mesma coisa com o material de casa, porque as coisas para criança, os brinquedos, os livros, já são muito coloridos, muito cheios de estímulo. Esse balanço, né, que a gente tem que encontrar dentro desse ambiente familiar e de casa, que dá esse equilíbrio e essa tranquilidade. Maíra, eu quero agradecer muito essa explicação. A gente está chegando num dia super importante. A gente tem que estar atentos a tudo na vida. E esses dias são apenas um dia que marca, obviamente, essa conscientização mundial, mas a gente tem esse trabalho diário que tem que ser feito. Ágata, muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Continua brincando muito, que seja feliz. Gostou das dicas? Adorei. Agora vai continuar seguindo essas dicas, né? Vou continuar aqui também, porque isso aqui é maravilhoso, esse espaço. Eu quero agradecer a presença de você, querido. Olha, ele está super em casa, ele já é de casa. Obrigado, Maíra. Obrigada. Até breve.